Olá, meus amigos do YouTube. O nosso texto hoje está em Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, pessoal, antes da gente começar a discorrer sobre o nosso assunto, eu gostaria de contar com a sua cooperação, você que porventura entrar em contato com esse nosso projeto, com essa mensagem que estamos ministrando. Se possível, curta, compartilhe, comente, né? Por que isso? Porque quando você faz isso, você ajuda com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então, se foi bom para você, pode ser bom para outra pessoa. E ainda que não tenha sido bom para você, pode ser bom para outra pessoa, né? E ainda mais, gostaríamos de chegar a 1.000 pessoas inscritas. Por que disso? Porque é nosso intuito levar a palavra do Senhor a mais pessoas. E através das lives ao vivo, isso é um instrumento que coopera para que cada vez mais o conteúdo chegue a mais pessoas. E para fazermos um conteúdo ao vivo no YouTube, é necessário termos 1.000 pessoas inscritas. Então, se você puder, se inscreva no canal, não vai te custar nada, você não paga nada por isso, né? Mas você vai estar ajudando a levar o Evangelho a mais pessoas. O texto que nós lemos aqui é chamado resumidamente, do Pai Nosso, né? Ou seja, a oração que Jesus nos ensinou. Alguém fala que é a oração que todos podem orar, né? Sem entrar em prejuízo com alguma crença de outra religião e daí por diante. Mas o que Jesus ensina aos seus discípulos aqui não é apenas uma oração que é para ser repetida, que é para ser rezada várias vezes e tal. E aí eu aproveito até mesmo para falar sobre a questão de rezar, não é? Os católicos usam esse termo com muito mais liberdade, né? Já os evangélicos repudiam, de certa forma, essa expressão rezar, como se os evangélicos não rezassem. Na verdade, os católicos rezam, os evangélicos também rezam. Uns rezam sabendo, outros rezam, às vezes, sem saber. Porque quando eu cito um versículo bíblico numa oração, eu estou rezando. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou rezando, estou recitando uma passagem bíblica. Quando eu digo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu estou rezando, porque eu estou recitando uma porção das Escrituras Sagradas. E não tem problema nenhum nisso. Não é? Porém, no meio da minha oração, eu tenho as rezas, né, que são essas recitações de trechos da palavra, da Bíblia, mas tem também aquele mover espontâneo do meu coração, de orar a Deus, como, por exemplo, hoje, muito pela manhã, de madrugada, estava vendo um noticiário e que no litoral de São Paulo, várias pessoas morreram em decorrência das chuvas com grande intensidade. E aí você faz aquela oração espontânea: Deus tem misericórdia, Deus envia o consolo ao coração dos familiares que ficaram enlutados, que perderam seus familiares, que perderam um ente querido, não é? Então não tem problema nenhum você orar e às vezes no meio da sua oração também ter uma reza, pedir, citar um versículo bíblico no meio da sua oração e daí por diante. Não tem problema algum. Muitas vezes as pessoas se prendem a uma situação que ele está acostumado, de acordo com a religião dele, e ele às vezes deixa de ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Quantas vezes já aconteceu de estar indo para a igreja, para o templo, né, para participar de um culto, e alguém no meio do caminho falar: "Oh, pastor, olha, reza por mim." E eu falo para a pessoa: "Pode deixar, vou estar pedindo a Deus em seu favor." Eu não vou entrar em discussão, se é orar, se é rezar. Isso é coisa, na minha maneira de entender, irrelevante. Não é isso. O importante é eu orar por aquela pessoa. O importante é eu colocar aquela pessoa diante de Deus. Ó, Senhor, eu estava vindo para cá e fulano de tal pediu para que eu
pedisse para o Senhor, para que eu rezasse para o Senhor. Então, Pai, o Senhor que sabe qual é o problema dela, uma vez que ela não mencionou e tal, envia o teu socorro, a tua graça, a tua bondade e tal. Isso que é importante. Eu lembro de uma situação que estava aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade, um dos pontos mais conhecidos da região central de Belo Horizonte, que é a Praça 7. Isso já faz alguns anos atrás, e eu estava sentado ali e tal, e do meu lado tinha um garimpeiro sentado também, e ele, né, tirou aquela expressão assim do fundo do coração: rapaz, eu vou ter que procurar uma benzedeira. Eu virei para ele e falei: rapaz, mas você está precisando de uma benzedeira por qual motivo? E ele então levantou, né, a perna da calça assim, e tinha o que a gente chama de cobreiro, né, uma impinge gigantesca, enorme, um aspecto horroroso e tal. E ele virou para mim e falou assim: rapaz, esse negócio só sai com benzeção. Eu falei: rapaz, só sai com benzeção? Só sai com benzeção. E aí ele foi contando a situação, baixou a perna da calça e tal. E eu falei com ele: olha, se o senhor quiser, eu posso benzer o senhor. Aí ele olhou para mim meio desconfiado assim, né? Mas você sabe benzer? Eu sei, né? É claro que eu sei benzer. Sabe mesmo? Sei. E você pode benzer? Posso. Ele: vem comigo até aqui. Aí eu chamei ele para que fosse comigo um pouco mais para baixo, um quarteirão de distância nós estávamos. Ficava o prédio onde estava a Convenção Batista Nacional aqui em Belo Horizonte, a sede da Convenção Batista Nacional de Minas Gerais. E cheguei lá na entrada do prédio, nem sequer subi mesmo para as repartições da convenção, não, lá embaixo mesmo, na portaria. Peguei um espaço lá que estava sem ninguém e falei: rapaz, levanta a perna da calça. Ele levantou, que ele cobriu. Eu falei: coloca a sua mão aí. E orei por ele: Senhor, em nome de Jesus, liberta essa vida dessa enfermidade, liberta ele desse problema, arranca dele essa enfermidade, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E expliquei para ele que a minha benzeção, eu não usava ramo de arruda, eu não usava aspersão e tal, e fiz oração para ele. E fui embora, ele também foi embora. E aí passa algum tempo, né? E ele me procura, né? Passou algum tempo, eu cheguei na praça e algumas pessoas conhecidas: senhor, nós temos um garimpeiro te procurando. Procurando? Que será? Quem será? Aí passa um pouco e tal, já no final do dia, já estava quase indo embora, aparece o seu Abelino. Aí, não sei, alguém falou com ele que era pastor, porque eu não ando falando para as pessoas que eu sou pastor, não que eu tenho nenhum problema com isso, mas eu faço o que precisa ser feito, eu não ando falando para as pessoas: eu sou pastor e não sei o quê. Se precisa orar, eu oro, se precisa dar uma palavra, eu dou uma palavra, eu não saio falando para as pessoas que eu sou pastor ou que eu deixei de ser pastor. Então, mas alguém comentou com ele, ao me procurar, alguém deve falar: é o pastor. E ele me procurou então e tal: o pastor e tal, eu preciso falar com você. Eu falei: o que houve, senhor Benedito? Aí ele, ali no meio da praça mesmo, levantou a calça e mostrou o lugar onde tinha um cobrido, não tinha mais nada, a pele restaurada. Pastor, Deus me curou, pastor. O senhor orou, você me benzeu. Ele não falou orou não, você me benzeu e Deus me curou. E aí, imagine você, se eu entrasse numa situação falando: não, eu não vou benzer não, eu vou orar por você. A crença do senhor Abelino naquele momento estava ligada à benzeção. Ele havia me dito que aquela doença só sairia dele se ele fosse benzido. Era a crença da pessoa, era a fé da pessoa. E eu falei com ele que eu benzeria. E alguém fala: pastor, mas você benze? É claro que eu benzo. Benzer significa abençoar. E se o pastor não sabe abençoar, ele não sabe ser pastor. Ele não pode ser pastor, ele não pode ser um crente, um servo em Jesus Cristo, se ele não sabe abençoar. Porque nós somos chamados para abençoar. Só que em algumas religiões, em algumas seitas, as pessoas chamam abençoar de benzer. Então, se alguém me pede para benzer, eu benzo a pessoa.
eu o abençoo em nome de Jesus. E aí é com Deus. Então, a gente tem que parar com essas picuinhas bobas, às vezes por causa de uma palavra, em vez de ser um instrumento nas mãos de Deus, já dá lugar a uma disputa, a uma discussão, a uma coisa que não traz nenhum proveito, que não traz nenhuma edificação, que não traz nenhum crescimento para nenhuma das partes. Não é? Então ele precisava ser benzido. Eu o benzi no nome de Jesus, eu o abençoei em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus Todo-Poderoso agiu na vida dele e tirou dele aquela enfermidade. E ele então, pastor, onde é a sua igreja, pastor, para que eu possa ir lá? Eu falei, eu sou Belino, onde o senhor mora? Eu moro em Ribeirão das Neves, é uma cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou Belino, eu não tenho problema nenhum em falar com o senhor qual igreja que eu congrego, mas sempre quando alguém me pergunta para que igreja ele deve ir, eu sempre oriento a pessoa que ele deve procurar uma igreja próxima da sua casa. Não é? Agora eu dou uma dica para a pessoa, procura uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista, uma igreja onde leva Deus a sério. Não é? Por quê? Não é a igreja que salva ninguém, é Deus que salva. Mas é horrível você, uma pessoa querer andar com o Senhor e ele ir para um lugar que vai ensinar as coisas tudo atrapalhado, que não vai ensinar para ele, vai ensinar um bocado de conceitos humanos, que não salva, que não liberta, que não tem poder, que não transforma a vida de ninguém e que, pelo contrário, vai tornar a pessoa uma pessoa pior do que ele era antes. Então, eu achei assim, foi uma bênção. Mas eu estou aproveitando essa questão para falar que a gente não deve ficar brigando. Se alguém te pede para rezar, simplesmente, beleza, eu vou colocar sua vida diante de Deus. E tá, não entra em discussão por causa de palavra, se é rezar, se é benzer. Não, depois, para frente, a pessoa vai entender, né, o que é uma reza, que é uma recitação. De oração é algo espontâneo, algo que flui naquele momento, não é algo que você programou, que você escreveu, aí eu vou falar assim, assim. Não, aquele negócio do momento, você vai orar de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias, e na sua oração você pode rezar também, ou seja, recitar um texto sagrado, né? E daí por diante, não tem problema nenhum nisso. A gente faz isso sempre e não tem erro nenhum nisso aí. Mas Jesus, então, nos dá um modelo de oração. Então, não é uma coisa que Jesus colocou para ser recitado. Todo dia, antes de dormir, ou quando eu levanto, eu dizer, né, Pai nosso que estás no céu, não é isso que Jesus orientou. Jesus nos deu um modelo de oração, algo para a gente pensar, algo para a gente refletir, e bases para que a gente construa a nossa oração, alicerces para a gente construir tanto a nossa oração, e a oração é algo contínuo, não é algo feito apenas quando eu levanto, apenas quando eu deito. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Então a oração é algo contínuo na vida do servo e da serva de Deus, do filho e da filha de Deus, mas essa oração precisa estar alicerçada em alguns pilares, e são exatamente esses pilares que Jesus nos dá aqui para que nós os usemos na nossa oração. A primeira coisa que Jesus coloca que Deus é Pai. Jesus traz para nós a grandiosa revelação da paternidade de Deus, de um Deus que é Pai. Né? Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus, um relacionamento distante, um relacionamento complicado. E ainda hoje eu lembro de um pessoal que eu conheci, e eles tiveram um pai alcoólatra, um pai abusivo. Então, assim, quando fala que Deus é pai, a pessoa toma até um susto, porque a pessoa faz aquela ligação ao pai que ele conheceu, um pai abusivo, um pai que agredia, um pai que batia desnecessariamente, um pai que agia de maneira equivocada para com a sua família, para com a sua esposa, para com seus filhos, e daí por diante. Mas é importante, mesmo porque, ainda que assim, que tem alguém aqui na Terra tem algum conflito com o seu pai, ou teve um pai ruim, um pai péssimo, não é? Que o nosso Deus é o Pai perfeito, é o Pai que não erra, é o Pai que não falha, é o Pai que não abandona, é o Pai que não deixa, é o Pai que não será abusivo para com os filhos, não é? Então, ou seja, mas Jesus revela Deus como Pai. Essa é a primeira coisa, que Deus, ele é Pai.
E talvez você não teve um pai que não foi presente, talvez você teve um pai que você nem sequer o conheceu, mas você pode conhecer o Pai Celeste, o Pai das luzes, de onde não se tem mudança nem sombra de variação, porque ele continua sendo bom, ele continua sendo amoroso, ele continua sendo grande, ele continua sendo poderoso, ele continua de braços abertos para nos receber, para nos acolher, para nos apoiar, para nos abençoar, não é? E ele continua agindo nas nossas vidas para o nosso bem, para o nosso cuidado. Então, a primeira coisa é que Deus é Pai. A segunda coisa que está ligada nisso aí é que Deus não é Pai só meu. Jesus estava falando para o povo judeu, o povo que entendia que era propriedade exclusiva de Deus, que Deus era Pai só de Israel, só do povo de Israel, só da nação de Israel. E Jesus deixa muito claro que isso não é verdade. Jesus fala que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então Jesus traz uma revelação, amplia ou amplifica a revelação que já tinha no Antigo Testamento, de que Deus, ele é Pai nosso, não é Pai só do judeu, não. O judeu teve o privilégio, né, de ter um vínculo maior com Deus, de conhecer melhor os princípios de Deus, a vontade de Deus, mas Deus, ele é Pai de todos aqueles que se chegam a Ele com coração reto e sincero, para ter para ter uma comunhão com Ele. E a gente vê Deus assim alcançando no Novo Testamento pessoas romanas, pessoas gregas, pessoas da Ásia, pessoas de vários cantos do mundo que se tornaram, por meio de Cristo Jesus, filhos e filhas do Altíssimo, filhos e filhas de Deus, não é? Então, ou seja, eu preciso entender que Deus é Pai de muita gente, não é? Pai de muita gente. Ele é Pai meu, mas Ele é Pai de muitos outros. Outra coisa que eu preciso entender é que Deus, ele está nos céus. Esse Deus que é meu Pai, que é Pai de muita gente, o lugar dele é os céus. Embora a Bíblia fale que nem os céus dos céus pode contê-lo, para ressaltar e alardear a grandiosidade do nosso Deus, não é? Que nem os céus o caberia, não é? Então, ou seja, mas também Jesus faz questão de mostrar que a dimensão de Deus não é a nossa dimensão. Nós estamos na dimensão do terreno, nós estamos na dimensão do finito, nós estamos na dimensão, na dimensão do humano, das coisas assim, e a Bíblia compara a vida humana com uma flor do campo, que nasce de manhã e à tardezinha, antes do sol se pôr, ela já morreu porque foi queimada pelo sol, foi pisada por um animal, e daí por diante, mostrando como a brevidade da vida humana, como passa rápido a vida humana, não é? O Salmo 89, o 90, fala também sobre isso, sobre a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus, que tudo passa rapidamente, nós voamos, ou seja, é muito rápido, ainda que a gente viva aí 70, 80, 90, 100 anos, comparando com a eternidade de Deus, isso é nada, não é? Então eu preciso saber que a dimensão de Deus é outra. Deus está na dimensão do eterno, Deus está na dimensão do sagrado, do puro, do perfeito, não é? Então, ou seja, Ele está nos céus, embora Ele está com humilde, contrito de coração, mas a dimensão de Deus é uma dimensão superior à nossa, e eu preciso ter essa noção. Deus está na dimensão da perfeição, de onde não tem erro, de onde não tem falha, de onde não há nada errado. Tudo que Deus fala nos céus se cumpre, e daí por diante. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A outra coisa que eu preciso buscar é o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. João Batista, quando ele pregava, ele anunciava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos e sede batizados, porque é chegado a vós
o reino de Deus. Jesus também fala que o reino de Deus estava vindo, e João Batista perguntou no momento de dúvida ali, não é, por estar encarcerado, por já estar sofrendo a angústia pré-morte, ele bate uma certa dúvida, ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntarem, não é? Manda os seus discípulos até Jesus para perguntarem se Jesus era o Messias mesmo, ou haveria de esperar outro. Jesus então pega os discípulos de João, vai até o meio da multidão e cura os enfermos, e abre a vista dos cegos, e os coxos andam, e os surdos ouvem, e as pessoas são restauradas, e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus fala, ide lá e dizei a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, ou seja, Jesus veio trazer também o anúncio do reino de Deus, a presença do reino de Deus. E ensinando sobre o reino de Deus, algumas perguntas falam, onde está? E Jesus fala que ele não virá de forma invisível, de maneira que alguém possa dizer, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Não, mas ele está em nós. Né? Ele vem sobre nós e ele já está em nós. E Jesus nos ensina a buscar esse reino, a buscar... Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um lugar onde Deus exerce a sua majestade, onde Deus exerce o seu governo, onde Deus exerce a sua soberania. Então, quando eu falo, venha a mim o teu reino, venha a nós, nada que é a mim, venha a nós o teu reino, venha sobre mim, venha sobre o meu irmão, venha sobre cada pessoa deste mundo o teu reino. Quando eu busco a vinda do reino de Deus, eu estou buscando a vinda da regência de Deus sobre a minha vida, do governo de Deus sobre a minha vida, da direção de Deus sobre a minha vida, e sobre a vida do próximo, sobre a vida do outro, e daí por diante, que Deus vem estar reinando. E aí fala, seja feita a tua vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que é feita no céu. A vontade de Deus no céu, irmãos, é inquestionável. Se Deus manda um anjo fazer uma coisa, ele faz. Se Deus manda um ser angelical fazer uma coisa, ele faz aquilo rapidamente. Não há dúvida, não há questionamento, não há porquês. Simplesmente há uma obediência. E Jesus nos ensina a buscar essa vontade de Deus na minha, na vida das demais pessoas aqui na terra, do mesmo jeito que ela é também exercida nos céus, do mesmo jeito também que ela acontece nos céus, que ela aconteça também na minha vida e daí por diante. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí é que entra a questão do pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Não é pão para mim, mas é o pão para mim e para o meu irmão. Do mesmo jeito que o reino não é só para mim, é para a pessoa, que o governo de Deus venha sobre a minha vida, mas vem sobre a vida das demais pessoas. Que o propósito, meus irmãos, nunca está em você, não está centrado em você. O reino de Deus, a igreja, nada de Deus está centrado numa pessoa, está centrado no todo, para todos. Né? O apóstolo Paulo fala que tudo é vosso, e vós é de Cristo, e Cristo de Deus. Então, tudo que tem nesse mundo é para nós, a terra é para nós, a água é para nós, o que a terra produz é para nós. Por isso é inadmissível ter alguém que tem o que comer e o outro não poder comer. Alguém ter onde morar e o outro não ter um pedaço de terra onde possa morar, sendo que tudo é nosso. Tudo que Deus fez é para nós, é para usufruirmos. Não é? Eu sei que uma vez que o pecado entrou, quebrou e violentou o propósito de Deus para a vida de algumas coisas, mas à medida que o reino de Deus vão vindo até nós, as coisas não precisam permanecer da maneira como era no império das trevas, mas precisa dar lugar ao reino de Deus, onde o outro também é contemplado na oração, o outro também é contemplado para que seja abençoado por Deus, da mesma maneira que cada um é abençoado, que cada um é alcançado. Então, ou seja, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Outro aspecto que entra aqui é o aspecto do perdão. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, ontem foi domingo, hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo, essa ministração. Ontem, no domingo à noite, meu filho ministrou
no templo lá, e ele falou também sobre esse tema. E depois a gente saiu do culto, fomos jantar, e eu estava contando, filha, esse é exatamente o texto que eu vou gravar para disponibilizar no YouTube na quinta-feira, né? Então, assim, ele ministrava, ele falava sobre a questão do perdoar. Aqui diz, perdoa, dá-nos hoje. E aí entra o outro aspecto, que é perdoai as nossas dívidas. Do mesmo jeito que nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, nós erramos contra Deus o tempo todo. E quando nós erramos contra Deus, nós chegamos diante de Deus, reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão, pedimos a Deus a graça para não cometê-lo mais, e Deus nos perdoa. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando eu me arrependo daquilo que eu fiz e peço perdão a Deus, Deus me perdoa, Deus me restaura, Deus me ajuda para que eu possa seguir caminhando, seguir andando, seguir glorificando, exaltando o nome dele, não é? Então, ou seja, perdoar. Só que Jesus estabelece como pilar da vida cristã que o critério para Deus me perdoar é o critério que eu uso para perdoar as outras pessoas. Me perdoa do mesmo jeito, da mesma maneira, na mesma intensidade, nos mesmos moldes que eu também perdoo. Perdoo as minhas dívidas como eu perdoo a quem tem me ofendido. E alguém vai estar dizendo neste momento, mas pastor, isso é difícil demais. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas, meus irmãos, nada que o Senhor requer de nós é impossível. Aquilo que Deus requer de nós é porque o Espírito Santo de Deus vai estar em nós, dando-nos graça de perdoar. E Deus nos capacita dessa maneira, porque com o mesmo amor que Deus nos perdoa, Deus também colocou esse amor nos nossos corações. Como diz a palavra do Senhor, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi dado, que vos foi concedido. Então o amor de Deus está em nós para que eu possa perdoar quem me ofendeu, quem está em falta contra mim, e aí também ser perdoado por Deus quando eu estiver em falta contra o meu Deus. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E para finalizar, diz, e não nos deixes cair em tentação. Não é, como voltamos a repetir, aquela questão individual, não me deixe, né? O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Mas a oração e a busca a Deus não é para eu não cair somente, mas é para que eu não caia, para que o meu irmão não caia, para que ninguém venha distanciar do propósito de Deus, para que ninguém venha se afastar do propósito de Deus para a sua vida, que cada um venha considerar a graça de dizer não a cada tentação que lhe sobrevier, que venha dizer não para as tentações, mas sim para Deus, sim para a vontade do Senhor, mesmo porque nós somos tentados naquilo que nós desejamos, e pecar é exatamente isso, é quando ocorre uma intromissão da vontade humana em relação à vontade de Deus, é quando eu priorizo a vontade humana que é imperfeita sobre a vontade de Deus que é perfeita. Então, ou seja, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, Ele é Rei. E nós, como filhos e filhas de Deus, estamos no reino da luz, estamos no reino do Filho do seu amor. Fomos feitos povo de propriedade exclusiva de Deus, não uma pessoa proprietária exclusiva, mas um povo, uma nação, um grupo de pessoas exclusivas de Deus, com a missão de proclamar as virtudes daquilo que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, está aqui os pilares do Evangelho. Deus, Ele é Pai meu, mas Ele é Pai de todo, de muita gente, que Ele é santo, Ele está no céu, a dimensão de Deus é incomparavelmente maior do que a nossa, mas mesmo assim Ele se importa conosco, Ele nos ama e Ele está conosco. O pão deve ser buscado para todos, o perdão deve ser buscado, mas
também precisa ser dado, precisa ser repassado, porque se eu não repasso o perdão, eu não o receberei mais à frente. Então eu preciso perdoar para também ser perdoado, não é? E não cair, não ceder à tentação, não priorizar a minha vontade contra a vontade de Deus, e que o meu próximo, meu irmão, minha irmã também não venha priorizar a vontade dele sobre a vontade de Deus, mas que a vontade de Deus venha ser feita na vida dele de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, porque do Senhor é o reino, é o poder. Todo o poder pertence a Deus. E Ele usa esse poder em nosso favor para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, para nos santificar, para nos conduzir em vitória, para nos agraciar com aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, pois dele é o reino, o poder e a glória. Toda a glória pertence ao Senhor. E Ele é aquele que diz que a glória dele, Ele não dá a outra. Ele não reparte essa glória com ninguém, Ele não divide essa glória com ninguém. A glória do Senhor, o reino do Senhor, o poder do Senhor, a glória do Senhor, mas Ele nos chama a participar de tudo isso. E quando nós fazemos, nós somos extremamente abençoados. Ficamos por aqui, um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.